Bom, pessoal, então a ideia dessa nossa reunião de hoje é nós trabalharmos essa natural dificuldade que o aluno ele tem normalmente quando ele começa a fazer os simulados ou começa a desenvolver as questões no padrão do exame de ordem. Essa dificuldade, pessoal, por que que eu digo que ela é natural? Porque realmente existe uma certa deficiência aí durante a formação, ou porque a pessoa não estuda o suficiente, ou até a forma de prova, o aluno não é instigado a ter que estudar. Tá? Então, esse período aí de aula remota também ele contribuiu para isso, né? Então, existe essa dificuldade, existe essa limitação aqui no sentido de você resolver questões. Além do que, você precisa entender como é que a banca quer que você responda a essas questões. E esse é o propósito da aula de hoje. A partir da aula de hoje, você vai ver que o próximo simulado que você for fazer, você já vai responder ele com mais facilidade e em menor tempo, que essa é a ideia, tá? Porque nós não podemos ignorar também o fator tempo, que é um grande problema na segunda fase do exame de ordem. Você não pode perder tempo pensando na morte da bezerra. Então, é ler, identificar e fazer. Tá? Então, isso tem que ser algo assim a toque de caixa. Tá? Então, eu tive a devolutiva de vocês, né, de simulados, e alguns me relataram, então, essa dificuldade inicial aí de conseguir desenvolver esse raciocínio aqui na hora de resolver as questões. E vocês vão perceber aqui, pessoal, que, na verdade, não é assim nada de extraordinário. Tá? Então, vamos fazer aqui esse primeiro aqui, vamos fazer ele aqui para você então pegar já alguns macetes aqui. E eu já vou explicando isso para vocês, como é que eu preciso que vocês desenvolvam o raciocínio e formulem a resposta. Tá? Então, olha só. É, nessa primeira questão, você vai perceber que não tem nada de extraordinário. Então, vamos lá. Ela tem uma apresentação típica. Por quê? Porque vocês vão perceber que a prova do exame de ordem ela é composta por 4 questões dissertativas, sendo que cada uma das questões ela vai ter a pergunta A e a pergunta B. Tá? Então, ela tem a pergunta A e a pergunta B. E uma dessas perguntas tem natureza de direito material e a outra pergunta tem natureza de direito processual. Tá? Então, isso invariavelmente funciona dessa maneira. Tá? Invariavelmente funciona desta forma. Uma pergunta de direito material e uma pergunta de direito processual. Tá? Muito bem. Aí você vem para cá, você vem para a questão, e aqui está dizendo então o quê? Que Miguel foi condenado pela prática do crime de roubo, tá? A uma pena de 5 anos e 4 meses, cumpriu 4 anos da pena aplicada, e aí foi publicado, tá? Foi publicado no dia 24/12 de 2021, um decreto um decreto, então, a data da publicação do decreto está aqui, prevendo que caberia indulto para o condenado a pena privativa de liberdade não superior a 8 anos, ele foi condenado a 5 anos e 4 meses, que tivesse cumprido 1/3 da pena, ele já cumpriu 1/3 da pena, se primário e metade se reincidente, tá? Além da inexistência de aplicação de sanção pela prática de falta grave nos últimos 12 meses aqui anteriores ao decreto. 5 dias, e onde é que está o pulo do gato aqui? 5 dias após a publicação do decreto, mas antes de apreciado o seu pedido de indulto, quer dizer, depois da publicação do decreto, Miguel praticou falta grave, razão pela qual teve o seu requerimento indeferido pelo juiz que atua na vara de execução penal. Tá? Então, a banca quer saber aqui, primeiro, pergunta A.
Qual a medida de direito processual diferente do habeas corpus que deve ser adotada pelo advogado de Miguel e qual seria o seu prazo? Pessoal, então, quando ele faz esse tipo de pergunta, qual a medida de direito processual a ser aplicada? Necessariamente você tem que fazer a seguinte pergunta para você: qual foi o último ato processual praticado? Essa é a pergunta que você vai ter que fazer. Qual foi o último ato processual praticado e também por quem esse ato foi praticado? Então, me responde agora aqui. Qual foi o último ato processual praticado e quem foi que praticou esse ato? Está aqui, ó. Então, isso aqui é a pergunta que você tem que fazer. Quando ele pede essa medida de direito processual aqui, você vai se perguntar: qual foi o último ato praticado? Quem foi que praticou esse último ato? Beleza. Aqui está dizendo o quê? Eu tive o indeferimento de um requerimento proferido pelo juiz da execução. Então, o último ato processual praticado foi o indeferimento de um requerimento do juízo da execução. Pessoal, agora aqui, ó, se você sabe isso daqui, não tem como você errar mais a resposta. Não tem mais como você errar a resposta. Então, olha só. Se o último ato foi o indeferimento do requerimento do juiz da execução, a gente já sabe, e eu já falei inúmeras vezes, e você já deve ter visto isso nas aulas, que daqui, ele quer saber qual é a medida processual. Se o último ato praticado foi o indeferimento do requerimento pelo juiz da execução, então, o que nós podemos fazer aqui? O que nós temos aqui que pode ser feito? Então, a medida processual cabível, aí você vai começar sua resposta dando a tese. E aí, doutores, isso aqui é importante. Você sempre estrutura sua resposta assim: tese, justificativa da tese, conclui. Sempre. Apresenta a tese, justifica a tese e você conclui. Sempre. Então, vamos lá. Então, aqui, nesse sentido, como é que você poderia colocar essa resposta? Já para ficar uma resposta bonita e o examinador olhar a sua resposta e ver coerência, tá? Ver coerência. Então, a medida cabível, mas que caramba, cabível é o agravo em execução. Essa é a tese. A medida cabível é o agravo em execução. Essa é a tese. Essa é a tese. Qual a justificativa? Com fundamento no artigo 197 da Lei número 7.210, que deve ser interposto no prazo de 5 dias, nos termos da súmula 700 do STF. Pronto. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Então, quer dizer, toda vez que você vê alguma questão relacionada com agravo em execução e prazo, essa resposta que ela já pode estar pronta na sua cabeça já. Então, a medida processual cabível, tá vendo que você já está respondendo de acordo com o que ele está perguntando aqui, ó. A medida processual cabível
é o agravo em execução, com fundamento no artigo 197 da Lei 7.210, tem que colocar o fundamento, que é a justificativa da tese, e deve ser interposto no prazo de 5 dias e a justificativa do prazo. Perceberam, doutores? Tá? Ok? Agora vamos lá. Letra B. E tem que colocar desse jeito aqui, pessoal. Letra A. Isso daqui, se você não colocar, você perde a resposta, tá? Porque o examinador não tem bola de cristal para saber se você tá ou não tá lá. Tá? O que que o... Ah, o Marco justificando aqui que não vai conseguir entrar. Tá? Pessoal, por favor, tá? Me interrompam se vocês tiverem dúvidas, tá? Para isso aqui não virar um monólogo também. Agora vamos lá. Então, aqui nós tínhamos o quê? A medida de direito processual. Agora, isso daqui é de direito material. Isso aqui é material. Porque agora eu estou discutindo o direito. Olha, ele faz jus, ele tem direito ao benefício, sim ou não? Tá? Então, aqui, mesma coisa. Você vai apresentar a tese. Qual a sua tese? Miguel faz jus ao benefício. Essa é a tese. Por que que ele faz jus ao benefício? Qual é a tese, doutores? Qual é a tese que você poderia... Veja só, a tese é sempre uma questão muito simples, doutores. A tese é uma questão sempre muito simples. Qual é a justificativa? Miguel faz jus ao benefício por quê? Porque preenche os requisitos. Mas antes disso, Regina, Miguel faz jus ao benefício em respeito ao princípio da legalidade, não é? Legalidade, vírgula. Por quê? Porque na entrada em vigor do decreto, ele já havia preenchido os requisitos para vamos lá, requisitos para a concessão do indulto. Então tá aqui, ó. Tá aqui. Qual é a tese, doutores? A tese é que ele faz jus ao benefício. Por quê? Porque a gente tem que respeitar o princípio da legalidade. De acordo com o decreto aqui, ó, o cidadão ele faria jus ao benefício desde que ele não tivesse falta grave nos últimos 12 meses anteriores ao decreto. Ele praticou a falta grave depois do decreto. Depois do decreto. Então, essas aqui são as informações mínimas aqui que você deveria colocar para ter a sua pontuação. Então, você está vendo aqui, ó, 4 linhas, 5 linhas no máximo, mas qual é a palavra-chave aqui, ó, nessa segunda questão aqui? É a questão do princípio da legalidade, tá? Essa daqui é a questão mais importante nesse ponto aqui que você deveria colocar. Doutores, aqui você teria aqui 1,25, 0,65, aqui 0,65, sei qual vai ser a pontuação no gabarito, mas você vê de uma forma simples, você teria condições de conseguir colocar a sua resposta. Então, pessoal, veja só, deixa eu falar aqui para vocês. Normalmente, quando a gente fala tese, quais são as teses? As teses principais. As teses principais aqui. A tipicidade da conduta,
Qual outra tese? Qual uma outra tese que é muito recorrente? É. Qual outra tese muito recorrente? No lidar, mas aí já é tese de direito processual. Mas é uma tese? É uma tese, tá? Vamos pegar primeiro as de direito material, o Regina. Vamos pegar aqui. A tipicidade da conduta, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade. Por isso que a teoria do crime é tão importante, doutores. O erro, Regina, essa que é a questão. O erro, ele já é a justificativa para você pegar e trabalhar com uma ideia de a tipicidade da conduta. Por exemplo, o erro de proibição é inevitável, ele exclui o quê? Ele exclui a tipicidade da conduta. Tá? Então, a tipicidade da conduta, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade. Tá? Que mais aqui de direito material? Extinção da punibilidade. Tá? E aí, a gente poderia pegar aqui prescrição, decadência. Depois, lá na parte de direito processual, o que a gente pode alegar? Absolvição em preliminar, por exemplo, questões relacionadas com preliminares. Tá? Então, essas ideias você já tem que deixar, por isso que eu já deixei aquele maceteiro pronto lá. Tá? O que alegar, doutores? Lá no começo do e-book de você está lá, o que alegar em cada uma dessas situações. Tá? Eu vou mandar depois para vocês lá no Instagram, tá? Vou mandar para vocês depois lá no grupo o que você alega, tá? O que você alega. E você vai sonhar com aquele, você imprime aquele trem lá e coloca na cabeceira da sua cama, coloca no armário da cozinha, coloca na geladeira, tá? Para você pegar e não esquecer mais isso. Eu vou mandar isso para vocês, tá? Então, deixa eu te mostrar aqui, para você não esquecer. Deixa eu só achar aqui. Ele vai estar no... Eu fechei o Canva. Deixa eu pegar e aqui abrir o Canva. Isso daqui eu vou mandar para vocês, tá? Lá Ele está no Instagram, mas eu vou mandar para vocês lá no grupo. E você pode organizar essas imagens aqui de maneira que você imprime isso e toda hora você olha. Toda hora você vai olhar, quer ver? Então, vou mandar para vocês esse tipo de publicação aqui, ó, e vocês vão ter que pegar e assimilar isso, tá? Vão ter que pegar e assimilar isso. Então, por exemplo, aqui, ó, tá? Vocês estão vendo aí, né? O que alegar, tá? O que alegar quanto ao mérito na sua peça processual? Para excluir a conduta. Isso aqui é tudo tese, ó. Isso aqui é tudo tese. Para excluir o resultado. O que alegar para excluir o nexo causal? Para excluir a tipicidade formal? Para excluir a tipicidade material? Então, tudo isso aqui eu vou mandar para vocês já resumido. Essas teses aqui, essa sequência, eu vou mandar na sequência e você, na sequência, você vai formar o seu banco de teses.
Se você fizer exatamente o que eu estou falando para você, não tem como você reprovar, a não ser que você queira pirraçar comigo. Tá? Entenderam o que eu falei ou não? Tá? Então, eu vou te mandar na sequência o que alegar quanto ao o que alegar em preliminar, o que alegar quanto ao mérito, e você vai desenvolver o seu banco de teses. Você vai fazendo o seu banco de teses. E quando você encontrar uma questão que tiver relação com aquela tese, você já sabe a tese. Tá? Isso. Já imprime e já monta certinho, tá? Já monta certinho. Eu vou fazer um esquema aqui de maneira que vocês consigam pegar, tá? E já deixar tudo montadinho e imprimir. Aí você pega. Pô, hoje eu vou fazer uma tese de atipicidade em razão da exclusão da conduta. O que, que exclui a conduta? Isso, 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 isso. Aí você vai lá, pega o seu livro, dá uma estudada, vai lá no e-book que eu mandei para vocês. Ah, como é que pode acontecer a exclusão da conduta? Ah, não, beleza. Você já monta uma tese bem simples. A hora que isso aparecer na sua prova, você vai saber fazer. Bom, vamos continuar aqui. Cadê o meu simulado? Vai. Fechei o simulado. Não. Vamos lá. Na questão 2, tá? Na questão 2. Durante o inquérito policial que investiga a prática do crime de extorsão mediante sequestro, esgotado o prazo esgotado o prazo do inquérito, então acabou o prazo do inquérito, sem o fim das investigações, a autoridade policial encaminhou os autos para o judiciário requerendo apenas a renovação do prazo. Então, por exemplo, o cara praticou o crime, o delegado não conseguiu concluir o inquérito, então ele tem que mandar para o juiz para dar mais prazo. Beleza, foi o que ele fez. O magistrado, antes de encaminhar o feito para o MP, verificando a gravidade em abstrato do crime praticado, decretou a prisão preventiva do investigado. Considerando a narrativa apresentada, responda os itens a seguir. Pessoal, essa questão aqui ela é muito básica. Então, aqui, veja só, tá? Qual é o tema central? O que, que é que essa questão ela tem como tema central aqui? Qual é a grande questão? Está aqui, ó, prisão preventiva do investigado. Então, o tema central aqui, na verdade, é prisão preventiva. E quando a gente fala em prisão preventiva, primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Artigo, tá? Primeira coisa que vem na nossa mente aqui. Ai, você não vai querer travar agora, né, filho? Então, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente aqui? Artigos 310 e seguintes do CPP, não é? 310 e seguintes do CPP. Primeira coisa que vem na nossa mente. Aí você pega, vai lá no código e dá uma lida assim. Aliás, o seu código ele já deve estar bisurado nesse aspecto aí. Tá? Você vai lá no seu código e já dá uma olhada. Pô, prisão preventiva, e você vai lembrar das minhas aulas, que eu presumo que você tenha assistido às aulas de revisão que tratam sobre prisões. Tá? Se você ainda não assistiu, tem que assistir, tá? Precisa assistir. Aí eu pergunto para você. Aí, primeira pergunta que ele pegou e perguntou aqui: poderia o magistrado adotar tal medida? Qual medida? Decretar a prisão preventiva do cidadão de ofício, porque foi o que ele fez. Ninguém pediu nada. Ele decretou a prisão preventiva de ofício. Aí a pergunta: poderia o magistrado adotar tal medida? Vamos lá. Você vai começar respondendo
do jeito que eles perguntou, do jeito que a banca perguntou. O magistrado não poderia ter adotado, ou não poderia ter adotado tal medida. Por quê? Essa é a tese. Não poderia ter adotado tal medida. Por quê? Por quê? Porque, segundo a nova redação do artigo 311 do CPP, o quê? O juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Necessariamente deve haver a representação da autoridade ou requerimento do MP. Pronto. Aqui é a sua resposta. Ah, Jair, onde é que está escrito isso? Como é que você chegou a essa conclusão? Porra, é oftalmológico, meu filho. Pega lá o 311 do seu CPP. Tá? Pega lá o seu Código de Processo Penal. E eu presumo que ele esteja aberto aí, tá? Presumo que ele esteja aberto. Você já está acompanhando aí, não está? Então, 311. Tá? Qual é a nova redação do 311? 311 está escrito lá, ó, redação que foi dada pelo pacote anticrime. Em qualquer fase da investigação policial do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do MP ou por representação da autoridade policial. Entenderam o que eu falei ou não? E você vai ver que essas questões se repetem, tá? Tamo junto ou não? Então, quer dizer, a resposta está aqui no 311, tá? A resposta está no 311. Aí, vamos lá para a letra B. Para a letra B, como é que a gente responderia? A letra B. A fundamentação apresentada para a decretação da preventiva foi suficiente? Aí, qual é a fundamentação? Aqui, ó, verificando a gravidade em abstrato do crime. Tá? Verificando a gravidade em abstrato do crime. Aí, beleza. Como é que a gente vai responder? Como é que a gente vai responder? Tá aqui. Então, vamos lá. A fundamentação apresentada. Então, você já vai começar respondendo a pergunta de acordo com o que eles perguntaram. A fundamentação apresentada pelo magistrado não foi suficiente. Por quê? Porque, 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 segundo o artigo, aí qual é o artigo que você já tinha que ter lido também? Vamos lá, dá uma olhada lá, pega o seu Código de Processo Penal aí e dá uma olhada no 315. Pega olhar o 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva sempre será motivada e fundamentada. Tá? Além disso, o que diz o parágrafo 1º? Que a motivação da decretação da prisão é, na motivação, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. Então, vou até copiar aqui já para colar a questão aqui. Ó. Então, a fundamentação apresentada pelo magistrado não foi suficiente, porque, segundo, porque. Vamos fazer melhor aqui. Ó. Porque, pois foi.
que eu posso colocar aqui, foi, pois foi baseada na gravidade em abstrato do crime. Segundo o artigo 315, parágrafo 1º, eu já colo aqui, que eu já copiei, tá? O juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Pronto. Temos aqui a nossa resposta. Temos aqui a nossa resposta. Estamos juntos? Professor, Pode falar. caberia aí o 312 também, parágrafo 2º? 312, parágrafo 2º. Vamos ver aqui o 312, parágrafo 2º. 312, parágrafo 2º. Vamos lá. A decisão que declarada deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo à existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. Não, nesse caso aqui do 312, ele trata dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Aí você tem que se valer aqui, se bem que se você colocar, isso não vai interferir na sua resposta, tá? Isso não vai, se você colocar isso que a gente já botou aqui, não vai interferir, porque você tem que raciocinar de acordo com a pergunta, Jéssica. Olha só, foi a Jéssica que falou, né? Foi? Isso, Porque olha só, isso. aqui ele está perguntando o quê? A fundamentação apresentada para a decretação. Qual o fundamento? Ele fundamentou com base na gravidade em abstrato. Não está perguntando. Se tivesse colocado lá, que ele fundamentou com base na garantia da ordem pública, porque aquela ideia lá, ela está justamente calcada na ideia da garantia da ordem pública. Aí sim você teria que colocar. Beleza, obrigada. Beleza? Pessoal, Uhum. tudo isso que eu estou falando faz sentido para vocês ou não? Tá fazendo sentido? Qual súmula que você está falando? A súmula 719, 718, 719 do STF? Hein, Regina? Sim, também poderia colocar, tá? Também poderia colocar, não teria problema, porque ela também antes de nós termos esse 315, parágrafo 1º, a gente fundamentava na súmula, tá? Mas se colocar também não vai ter problema e pelo menos aqui ela não vai fazer falta, porque hoje o CPP ele é autossuficiente nesse sentido, tá? Depois vamos lá, para a questão 3, tá? Para a questão 3. Essa questão aqui já foi cobrada de novo em prova e para você ver, se você tivesse feito, se o povo tivesse feito o simulado e estudado em cima, feito o banquinho de tese lá, meu filho, ele teria nadado de braçada aqui. Aliás, nessa última prova, pessoal, se todos os alunos tivessem feito o que eu pedi para fazer, não teria um aluno reprovado, velho. Não teria um aluno reprovado, por quê? Porque 80% mais de 80% das teses da prova todinha estavam nos simulados. Tá? Para você ver o tanto que isso aqui é importante. Tá? Então vamos lá. A Receita Federal identificou que Raquel possivelmente sonegou imposto de renda, causando prejuízo ao erário no valor de 27 mil. Foi instaurado, então, procedimento administrativo, não havendo, até o presente momento, olha só, o procedimento administrativo foi instaurado, mas até o presente momento não houve o lançamento definitivo do crédito tributário. Ao mesmo tempo, a Receita Federal expediu o ofício informando tais fatos ao MP Federal, que, considerando a autonomia das instâncias, ofereceu denúncia em face de Raquel pela prática do crime previsto no artigo 1º da Lei 8.137. Assustada com a ratificação do recebimento da denúncia após a apresentação de resposta à acusação pela Defensoria, Raquel o procura, na condição de advogado, a tomar as medidas cabíveis. Diante disso, responda os itens a seguir. Tá? Ok? Então, vamos lá. De novo,
Qual medida jurídica, e quando eu falo medida jurídica, é medida processual, tá? A ser adotada de imediato para impedir o prosseguimento da ação penal. Quando eu falo prosseguimento da ação penal, eu estou me referindo ao trancamento da ação penal, tá? Trancamento da ação penal. Tá? Então, veja só, pessoal. Aqui eu quero saber o que eu posso fazer para trancar a ação penal. Veja só. Então, vamos lá. Para a gente sempre medida processual, preciso saber o que está acontecendo no processo. O Ministério Público ofereceu denúncia, o juiz recebeu a denúncia, a ré foi citada e foi apresentada a resposta à acusação e o juiz não acatou a sua possibilidade de absolvição sumária, ou seja, ele determinou o andamento do processo. Ele determinou o andamento do processo. Tá? Determinou o andamento do processo. E aí? Ele está perguntando, o que eu posso fazer aqui para trancar a ação penal? Pessoal, quando a gente fala em trancamento de ação penal, a primeira coisa que vem à sua mente é o quê? O que eu faço para trancar a ação penal? O que eu faço para trancar o inquérito policial? Hein? Habeas corpus. Tá? Habeas corpus. Por quê? Porque essa decisão aqui não. Pessoal, veja só. A ratificação de recebimento da denúncia é uma decisão interlocutória. É uma decisão interlocutória simples. Está prevista no rol do 581 do CPP? Não, então não cabe recurso em distrito. Se não cabe recurso, é porque ela é irrecorrível. Se ela é irrecorrível, a única coisa que eu posso fazer aqui é o quê? Entrar com habeas corpus. Então, você vai responder de acordo com o que foi perguntado. A medida jurídica a ser adotada para impedir o prosseguimento penal será o habeas corpus, com fundamento. Aí você tem que colocar o fundamento. Qual o fundamento do habeas corpus, doutor? Está previsto aonde? No artigo 5º, não é? Artigo 5º, inciso... eu acho que está aqui. Se não tivesse, você me fala lá, tá? Barra CF e barra ou artigo 647 e seguintes do CPP. Pronto. Prosseguimento da ação penal será o habeas corpus, com fundamento do artigo 5º e artigo 647 seguintes do CPP. Tá? Então, apresentou a tese, justificou a tese. Acabou-se. Agora, vamos lá. Ele quer agora... Vamos para a letra B aqui. Letra B. Qual a principal tese, agora, de direito material? Tese jurídica a ser apresentada. Qual a tese? Qual a principal tese? Lembra que eu falei, né? As principais teses, né? A tipicidade, excludente. Nesse caso aqui, qual será? A principal tese a ser apresentada será a atipicidade da conduta. Por quê? Essa é a tese. Agora vamos justificar a tese. Por quê? Porque não houve o lançamento definitivo do crédito nos termos da súmula vinculante 24 do STF.
Tá? Tá? Se você quiser colocar o conteúdo da súmula 24 aqui. Tá? Então, pessoal, o que significa dizer isso? Para que o crime contra a ordem tributária ele é um crime material. O que é um crime material? Que eu tenho que ter a conduta e tem que ter o resultado. O resultado do crime material ele só se verifica a partir do momento da constituição definitiva do crédito tributário. Tá? E para isso teria que ter ocorrido o quê? Ó, tá vendo aqui? Ó? Não houve o lançamento definitivo aqui. Ó. O procedimento administrativo ainda está aberto. Então, não houve o lançamento definitivo. Então, se não houve o lançamento definitivo, eu não tenho crime. Não tenho crime. Por quê? Porque não ocorreu o resultado. Tá? Não ocorreu o resultado. Tá? Perceberam? Então, a principal tese a ser apresentada será a tipicidade da conduta, porque não houve o lançamento definitivo do crédito tributário, nós temos a súmula vinculante 24 do STF, doutores. Tá? Você está vendo? A resposta simples, objetiva, e não tem como você pontuar na integralidade aqui, ó. Se você colocar desse jeito, não tem como você não pontuar na integralidade a sua resposta. Ok? Questão 4. Pessoal, dúvidas? Questão 4. Ah, essa questão é ótima também. Essa questão aqui é ótima, doutores. Vamos lá. No dia 6/7/2017, tá? No dia 6/7/2017, Júlia, nascida em 6/4/98. Pessoal, olha só. Isso aqui, quando você vê esse tipo de coisa, eu percebi isso, Regina. É justamente isso que você tem que treinar, viu? Por isso que eu já estou colocando aqui, ó, as respostas. Eu já estou mostrando para vocês a lógica para colocar a resposta no papel. Tá? Você não pode colocar informações soltas. Essa é uma coisa que eu percebi. Você coloca muitas informações soltas. Você tem que colocar ela de maneira que ela fique amarrada. E como é que você faz isso? Coloca a tese, depois justifica a tese. Pronto. Você coloca, é isso. Por que é isso? Por isso, por isso, por isso. Se você fizer isso, não tem como reprovar. Vamos lá. Gente, essa questão aqui, ela é muito interessante. Júlia, está aqui. A data. O que é isso aqui? A data do fato, não é? A data do fato. Nascida em 6/4/98. Pessoal, quando você vê isso daqui, a data de nascimento do cidadão no problema, o que o examinador quer que você analise? O que o examinador quer que... Quando ele coloca a data de nascimento? Qual ele quer que você olhe para isso daqui, tá? Ele quer que você olhe aqui qual a idade do boneco na data do fato. Então, vamos lá. Beleza? Qual a idade dele? 2017, 98. Quantos anos ele tinha, Jéssica? Quantos anos a Júlia tinha? Quantos anos ela tinha? 19. Então, 19 anos, a gente já coloca, vamos colocar isso aqui, então ela já tinha o quê? 19 anos. Vamos deixar essa informaçãozinha aqui, ó. Então, Jéssica tinha 19 anos na data do fato. 19 anos. 19 anos. Então, Júlia, nessa data, com 19 anos, aproveitando-se de um momento de distração de Ricardo, subtraiu-lhe a carteira após o recebimento da denúncia. Então, tá aqui, ó. Bom, doutores, veja só. Quando eu tenho a idade da pessoa na data do fato e eu tenho a data do recebimento da denúncia,
só tem uma coisa que você pode analisar, porque essa informação aqui do recebimento da denúncia, ela só tem uma relevância em qualquer problema que você for analisar. O examinador quer que você olhe para a prescrição, conforme aqui a Jéssica já falou. Então, quer que você olhe para a prescrição. Se tem a data do recebimento da denúncia, é porque você tem que olhar para a prescrição. Então, aproveitando-se de um momento de distração de Ricardo, subtraiu-lhe a carteira. Após o recebimento da denúncia, nesta data aqui, irregular processamento do feito, Júlia foi condenada a uma pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, em sentença publicada em 8/10/2021. Nem o Ministério Público, nem a defesa interpuseram recurso. Se eles não recorreram, o que aconteceu? Ocorreu o trânsito em julgado. Se, tá aqui, ó, eles não interpuseram recurso, então ocorreu o... Nossa, quando eu quero fazer uma seta, não consigo. Ocorreu o trânsito em julgado. Por quê? Porque eles não interpuseram recurso. Tendo feito transitado em julgado, então, no dia 22/10/2021. Ah, já está, isso está narrado no problema. Muitas vezes não aparece no problema e você tem que inferir. Sobre os fatos, responda os itens. Vamos lá. Então, A. Diante do trânsito em julgado, qual a tese defensiva a ser alegada em favor de Júlia para impedir o cumprimento da pena? Então, a tese para impedir o cumprimento da pena. Pessoal, ela já foi condenada. Ela já foi condenada. Qual a tese que eu poderia alegar para impedir o cumprimento da pena? Tá? Qual a tese? Vamos lá. Gente, vocês assistiram às aulas sobre prescrição? Diz que sim. Assistiram às aulas sobre prescrição? Tá? Preciso que vocês tenham assistido às aulas sobre prescrição. Tá? Então, olha só. Vamos fazer aqui um resuminho muito básico. Tá? Isso daqui é a linha do tempo do processo. Tá? Eu tenho aqui a data do fato, eu tenho aqui a data do recebimento da denúncia, eu tenho aqui a data da sentença e eu tenho a informação de que ocorreu o trânsito em julgado da sentença. Ok? Muito bem. Eu tenho aqui um crime de furto, doutores. Eu tenho aqui um crime de furto. Tá? Subtraiu-lhe a carteira, é um crime de furto. O crime de furto, ele tem uma pena de quanto? O crime de furto simples, pessoal, tem uma pena de quanto? De 1 a 4 anos. De 1 a 4 anos. Ok? Então, tá aqui. A data do fato. 6/7 de 2017. A data do recebimento da denúncia. A data do recebimento da denúncia, 13/8 de 18. Eu tenho aqui no dia 8/10 de 21, eu tenho a publicação da sentença. Aqui ocorreu o trânsito em julgado. Tá? Ocorreu o trânsito em julgado. Certo? Ok. Eu tenho 3 formas de analisar a prescrição da pretensão punitiva. 3 formas. A pretensão punitiva propriamente dita, e essa pretensão punitiva propriamente dita, eu levo em consideração o máximo da pena em abstrato, tá? Uma pena de mais de 2 anos até 4, inclusive, doutores, prescreve em 8 anos.
Nós sabemos que Júlia era menor de 21 anos na data do fato, então a prescrição ela necessariamente cai pela metade. Metade, artigo 115 do CP. Artigo 115 do CP. Cai pela metade. Então, prescreveria em 8, agora prescreve em 4. Então, eu pego, da data do fato até o recebimento da denúncia, deu 4 anos? Não. Da data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença, deu 4 anos? Não, não deu. Então, essa forma de prescrição aqui, ó, a prescrição, eu vou colocar assim, ó, intercorrente. Tá? Essa prescrição aqui deu? Não. Prescrição intercorrente é aquela que ocorre do trânsito da publicação da sentença até o trânsito em julgado para a defesa. Não é o caso aqui. Tá? Por quê? Porque a prescrição aqui, o trânsito em julgado, deixa eu botar aqui a data do trânsito em julgado. Trânsito em julgado para a defesa foi no 22/10/2021. Então, tá? Não ocorreu aqui, não deu 4 anos, então pode esquecer. Então, essa daqui não é. Agora, vamos lá. A prescrição retroativa. O que é a prescrição retroativa? A prescrição da pretensão punitiva. A prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, como é que você analisa? Você pega a pena em concreto, não é mais a pena em abstrato, não é mais a pena em abstrato, é a pena em concreto. Aliás, essas duas aqui, pessoal, essas duas aqui, você analisa a pena em concreto, não é a pena em abstrato, tá? Então, pena fixada na sentença. Pena fixada na sentença, tá? E nesse caso aqui, a pena fixada na sentença foi qual? Foi 1 ano. Tá? 1 ano. 1 ano, doutores prescrevem de 1 até 2, prescreve em 4. Como cai pela metade, então, prescreve em 2 anos. Pô, Jair, de onde é que você está tirando esses prazos? Está lá no Código Penal, pessoal, tá? Está lá no artigo 109 do Código Penal. Tá? Está lá no artigo 109. Aí, de 1 até 2, prescreve em 4. Como cai pela metade, prescreve em 2. Então, significa que você analisa agora retroativamente aqui, ó. Da data da publicação da sentença até retroagindo até a data do recebimento da denúncia, deu quanto tempo? Deu quanto tempo? Deu quanto tempo? Mais de 2, não é? Tá? Deu mais de 2 anos. Deu mais de 2 anos. Então, qual é a tese, doutores? Tá? Como é que você colocaria aqui? Como é que seria a sua resposta na letra A? Tá? A tese defensiva a ser alegada para impedir o cumprimento será a prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão punitiva retroativa. Por quê? Pois entre o recebimento da denúncia, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu o prazo há 2 anos. 2 anos
Aí você pode fundamentar aqui no artigo 109, tá? Pode colocar uma fundamentação mais detalhada, tá? Mas essa aqui é a tese, tá? A data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu um prazo superior a 2 anos, tá? Nos termos do artigo 109 do CP, a pena de... Não, pera. Condenada a pena de 1 ano, que, segundo o artigo 109 do CP, depois vocês têm que colocar o inciso, tá? Prescreveria em 4 anos. De 1 até 2 prescreve 4. No entanto, como Júlia prescricional será reduzido pela metade. Será reduzido pela metade. Conforme logo, deve ser reconhecida. Aí você pode completar a resposta aqui, tá? Pode completar a resposta aqui nesse sentido. Mas você percebe aqui, ó, que você precisa já... Esse tipo de tese aqui, pessoal, isso aqui não é novidade, ela se repete. Então, o que você já monta aí? Você já monta uma tese de prescrição da pretensão punitiva retroativa, com todos os fundamentos. Tá? Já faz e você não vai errar mais isso na prova. Aí ele está perguntando na segunda questão aqui, quais as consequências do acolhimento da tese? Pessoal, se o juiz acolher a tese de prescrição, qual a consequência? Tá? Então, a principal consequência do acolhimento da tese será, da tese prescricional ou da prescrição, será o quê? A extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Então, o que a prescrição provoca? A extinção da punibilidade. Entenderam o que eu falei ou não? Entenderam, pessoal? Então, essa questão é boa? É boa, tá? Muito boa. Vamos lá para a questão 5. Tá? Carlos foi condenado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo de uso permitido em concurso material. Então, significa que é bom você dar uma olhada nos artigos 14, 15 e 16 do Estatuto do Desarmamento, tá? 10.826. Então, Carlos foi condenado pelos crimes de tráfico de entorpecentes, Lei 11.340, artigo 33, e posse de arma de fogo de uso permitido. Tá? Então, está aqui, artigo 33 da Lei de Drogas, artigo 12 da Lei 10.826, na forma do artigo 69 do Código Penal. Então, concurso material, as penas são somadas. A pena ficou estabelecida em 5 anos de reclusão em regime fechado para o crime de tráfico e 1 ano de detenção em regime semiaberto pelo crime de posse de arma de fogo. Então, vamos lá. Então, isso daqui é a condenação. Tá? Isso aqui é a condenação do Carlos. Aí está dizendo, tá? Tá dizendo aqui... Então, vamos só montar para você entender aqui. Ó. Então, ele foi condenado. Então, tráfico
tráfico, quanto ele foi condenado. A pena ficou acomodada, então, aqui estabelece 5 anos para o tráfico, 5 anos. Arma, 1 ano. Tá? 1 ano. Ok? Apenas a defesa técnica apelou. Apenas a defesa técnica apelou. Então, aqui, 5 anos para o crime. Sim. Vamos estabelecer 5 anos de reclusão. E 1 ano para... Ok, é isso aí. Apenas a defesa técnica apelou. Então, significa dizer o quê? Quando você tem essa informação, você sabe que houve o quê? O trânsito. Então, se tá aqui, ó, essa informação aqui, ó, tá aqui, ó. Então, ocorreu o trânsito em julgado para acusação. Já tá aqui, ó. Então, o recurso foi desprovido. Foi desprovido. Todavia, de ofício, sem reflexo no quantum da pena, que permaneceu em 6 anos, o tribunal reclassificou o fato do artigo 33 para o artigo 33, combinado com o artigo 40 da Lei 11.343, afastando o crime autônomo da Lei de Armas e aplicando a causa de aumento respectiva na Lei de Drogas. Tá? Então, o que o tribunal fez? Ele mudou a classificação, do crime, doutores. Ele mudou a classificação do crime. Tá? Ele mudou a classificação do crime. E aí, vamos lá. Essa questão aqui também, ela é capciosa e interessante. A primeira pergunta, ela é relativamente simples, doutores. Poderia ser aplicado regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado para o crime ilícito, do tráfico ilícito de entorpecentes, previsto na lei, no artigo 33 da Lei 11.343? Então, vamos lá, doutores. Se você assistiu o módulo 2, que fala da dosimetria da pena, você vai ver lá que nós trabalhamos com a questão da imprescindibilidade do regime fechado. E aí, a pergunta aqui, a resposta à pergunta aqui, poderia ser aplicado o regime inicial de cumprimento de pena diverso fechado para o tráfico ilícito de entorpecentes? Então, sim, poderia ser aplicado regime diverso. Por quê? Por quê? Diverso por quê? Porque a obrigatoriedade do regime fechado foi superada pelo entendimento do STF ao julgar a inconstitucionalidade do artigo, do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072. Então, pessoal, olha só. O tráfico de drogas, ele é considerado crime hediondo? Sim ou não? Sim. Tá? O tráfico de drogas, ele é considerado crime hediondo, tá lá, na Lei 8.072. Então, você tem o rol dos crimes hediondos no artigo 1º e os equiparados a hediondo, que é o tráfico, a tortura e o terrorismo. Tá? O parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072, ele determina lá a obrigatoriedade do regime inicial fechado de cumprimento de pena. Tá? E
segundo esse segundo o Supremo, essa obrigatoriedade do regime inicial fechado de cumprimento de pena, ele viola o princípio da individualização da pena. Tanto é que foi julgado inconstitucional em 2012. Tá? Foi julgado inconstitucional em 2012. Então, desde lá, não existe mais a obrigatoriedade do regime fechado. Tá? Não existe mais a obrigatoriedade do regime fechado. Então, dessa forma, quando você analisa aqui as circunstâncias do caso concreto, nada impede que, nesse caso, seja fixado um regime inicial diverso do fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, que trata lá das regras de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Então, nesse caso aqui, pessoal, poderia ter sido fixado, como ele foi condenado a uma pena de 5 anos de reclusão, ele poderia ter recebido o regime inicial semiaberto, mesmo tendo praticado um crime hediondo, mesmo tendo praticado um tráfico de entorpecentes? Poderia sim, tá? Poderia sim, tá? Então, sim, poderia ser aplicado um regime diverso, porque a obrigatoriedade do regime do regime fechado, tá aqui, ó, do regime fechado para os crimes hediondos foi superada, tá aqui, vamos deixar assim, foi superado ao julgar a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 8.072. Tá? Dá para complementar mais essa resposta, tá? Pode completar com a súmula 719? Pode, ela não vai atrapalhar nesse caso, tá? Mas porque ele fala a súmula 719, ela fala da motivação idônea, né? Pode colocar, tá? Dá para colocar também, tá? Dá para colocar também, mas ela não vai fazer falta nessa resposta, Marcela, tá? Pessoal, veja só, o que você colocar a mais na sua resposta, desde que você coloque aquilo que vai estar no gabarito, no escantilhão de correção lá, no seu quadro de correção, não vai ter problema, desde que não seja algo contraditório, tá? Desde que não seja algo contraditório. Mas o que você colocar lá não vai mudar, não vai ter problema. Agora, gente, a segunda questão, essa sim, você tem que ter bala na agulha e conhecimento para responder. Tá? Essa aqui eu confesso para você que ela não é fácil, mas a partir de agora, se algo parecido cair na sua prova, você não erra. Não erra. Gente, vamos lá. Vamos lá. Isso aqui tem a ver com efeito do recurso, pessoal. Tá? Isso aqui tem a ver com efeito do recurso, tá? E exatamente, Regina, tem a ver com reformácio impejus, tá? Tem a ver com reformácio impejus, tá? Veja só, você concorda comigo aqui que o recurso ele foi exclusivo da defesa? Você conseguiu identificar isso daqui? Tá? Então está dizendo aqui ó, está dizendo que somente a defesa apelou e que houve o trânsito em julgado para a acusação, certo? Somente a defesa apelou e houve o trânsito em julgado para a acusação. Então, doutores, quando você tem essa informação de que houve o trânsito em julgado para a acusação, tá? Que houve o trânsito em julgado para a acusação, você tem que lembrar do lema do Tiririca: pior que tá, não fica. Ou seja, sempre que eu tiver o trânsito em julgado para acusação de uma sentença condenatória, você pode apelar à vontade que não vai ficar pior. Não pode ficar pior. Tá? Não pode ficar pior. Certo? Então, somente a defesa apelou. E, doutores, se somente a defesa apela, o tribunal ele não pode, de ofício, alterar a sentença
não pode alterar a sentença em hipótese alguma para piorar a situação do réu. Então, veja o que o tribunal fez aqui. Ele promoveu a reclassificação da conduta. Tá? Ele tirou a incidência do porte de arma e colocou a majorante lá do artigo 40 da lei de drogas. Então, o cara estava traficando com o uso de arma. Beleza. A pena não mudou. A pena não mudou. Aí você pensa, pô, Jair, mas aí ele só fez a reclassificação, a pena não mudou. A pena não mudou. Mas, pessoal, piorou a situação do réu? Piorou a situação do réu, pessoal. Por quê? Porque essa situação aqui, ela interfere diretamente na prescrição. Quando eu pego e analiso a prescrição isolada do tráfico aqui, é 5 anos. E o crime de porte de arma de 1 até 2 prescreve em 4 anos. Prescreve em 4 anos. Tá? Prescreve em 4. Então, quando eu pego, ficou em 6 anos do mesmo jeito? Ficou em 6 anos. Mas essa situação aqui, por exemplo, ela interfere na prescrição. Isso é prejudicial para o réu. Por quê? 1 ano prescreve mais rápido do que 6. Perceberam? Então, a situação aqui ela é prejudicial para o réu. Então, nessa situação, poderia o Tribunal de Justiça, em sede de recurso da defesa, realizar a reclassificação adotada? Não poderia o tribunal ter feito essa reclassificação da conduta de ofício, aplicando a causa de aumento de pena. Por quê? Porque é uma alteração prejudicial ao réu. E essa alteração prejudicial ao réu, ela é vedada pelo artigo 617 do Código de Processo Penal, que proíbe a reformatio in pejus. Ela proíbe a reformatio in pejus. Tá? Então, como é que a gente poderia colocar isso aqui? B. O tribunal não poderia ter realizado a reclassificação da conduta, pois prejudicial ao réu. Como se trata de recurso exclusivo da defesa, como se trata de recurso exclusivo da defesa, a reclassificação viola o princípio da vedação da reformatio in pejus, de acordo com o artigo 617 do CPP. Pronto. Temos aqui uma resposta simples, objetiva e direta. Ok? Ok, doutores? Entenderam essa questão da reformatio in pejus? Marcela, entendeu? Beleza. Então, pessoal, cuidado. Sempre que tiver no seu problema algo relacionado com recurso exclusivo da defesa, trânsito em julgado para acusação, lembra do lema do Tiririca, pior que tá, não fica. Então, significa que você já pode montar uma tese tratando sobre proibição de reformatio in pejus? Sim, já pode.
Tá? Então, você monta a sua tese. Imprescindibilidade do regime fechado quando tratar lá do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072. Você já pode montar a sua tese? Já pode montar a sua tese. Meu filho, faz o que eu estou te falando, cola na minha que você brilha, pô. Vamos lá. 6. No dia 3/5/2022, Luan foi condenado à pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 203 do Código Penal por 2 vezes, na forma do artigo 69. Então, ele foi condenado por 2 crimes de estupro. Por 2 crimes de estupro. Como é que foi a dinâmica do problema? No dia 11/7/2021, por volta 19, constrangeu Carla, mediante grave ameaça, a com ele praticar conjunção carnal e, no mesmo contexto fático, ato libidinoso diverso. Então, por exemplo, ele pega e constrangeu ela a fazer nele sexo oral e depois praticou a conjunção carnal. Essa é a situação. Como estava preso preventivamente em razão deste processo, Luan, conversando com outro preso, veio a saber que ele havia sido condenado por fatos extremamente semelhantes a pena de 6 anos de reclusão. Pô, metade? Luan, então, pergunta o nome do advogado colega, disse ela que lhe oferece a informação. Luan entra em contato com o telefone indicado e pergunta se algo pode ser feito para reduzir sua pena, uma vez que ainda não havia sido intimado da sentença e que, assim que o fosse, iria recorrer da decisão. Diante da situação, respondo os itens a seguir. Pessoal, olha só. Tá? Então, mais uma vez aqui, isso aqui é a noção de teoria do crime. Então, ele está perguntando qual a tese de direito material que poderia ser suscitada pelo novo advogado de Luan. Aí, ele está falando aqui do crime de estupro, artigo 213. Vamos lá ver o que diz o crime do artigo 213. Constranger com emprego de violência ou grave ameaça a alguém a manter com ele conjunção carnal ou outro ato libidinoso diferente da conjunção carnal ou consentir que com ele o faça. Tá? Então, aí o artigo 213. Pessoal, essa é outra tese aqui que já foi cobrada em relação a outros tipos de crime, mas ela é recorrente em relação ao crime de estupro. Então, ele está perguntando qual a tese de direito material que vai ser suscitada aqui, suscitada para melhorar, não é para absolver. Ele está querendo aqui, ó, para reduzir a pena. Não é para absolver, é para reduzir a pena. Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu já fazer aqui para eu não precisar dar o corte. Qual é a tese, doutores? Qual a tese? Qual é a tese? A tese de direito material a ser alegada em favor de Luan é de que ele praticou apenas um crime de estupro. Estupro. Pronto. Essa é a justificativa. Tá? Um crime de estupro. Apenas um crime de estupro. Então, você vai suscitar a tese do crime único. Tá? Certo? Então, por que, doutores? Um crime de estupro? Porque o artigo 213. Doutores, ele é um tipo simples ou um tipo misto? Então, lembrem, isso é a teoria do crime. O 213, ele é um tipo simples ou um tipo misto? O que é um tipo simples? O que é um tipo simples? Ele tem uma única conduta, ele prevê uma única conduta. Por exemplo, o artigo 121 é um tipo simples? Sim, matar
alguém. E o que é um tipo misto? O tipo misto é que ele contempla mais de uma conduta. Então, o artigo 213 ele fala em conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não é? Então, quer dizer que se eu praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, eu respondo pelo estupro. Agora, todas as vezes que eu tenho um tipo misto, alternativo ou de ação múltipla ou conteúdo variado, doutores, quando eu praticar as várias condutas no mesmo contexto fático, eu tenho um crime só. Então, vamos supor o seguinte, Marcela, ó, você foi surpreendida pela polícia com 2 quilos de maconha. 2 quilos de maconha. Você praticou quantos crimes de tráfico? Um só. Ah, mas portar, trazer consigo, transportar, ter em depósito. Pô, só aí deu 4. Então quer dizer que você responderia por 4 crimes de tráfico? Não, meu filho, é um só. Por quê? Porque o crime de tráfico é um tipo misto alternativo. A mesma coisa acontece com o crime de estupro. Então, se eu pegar e obrigar a pessoa a manter conjunção carnal e depois praticar outro ato diferente da conjunção carnal, como, por exemplo, sexo oral ou sexo anal, é um crime só. Não são vários crimes, é um só. Então, a tese de direito material a ser alegada em favor de Luan é que ele praticou apenas um crime de estupro. Por quê? Porque o artigo 213 é um tipo misto alternativo. 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 Pronto. É um tipo misto alternativo. Logo, quando praticada a conjunção carnal, conjunção carnal, juntamente com outro ato libidinoso, em um mesmo contexto fático, mesmo contexto fático, contra a mesma vítima, tá? haverá crime único e não concurso material. Pronto. Aqui, metade da resposta está feita. Entenderam o raciocínio? Entenderam o raciocínio? Aí vamos para a letra B. Qual a medida de direito processual a ser adotada para questionar a sentença? Porra, velho, essa daqui é aquelas questões assim que vem de graça, né? Tá? Ele quer saber a medida processual. Vamos lá, a medida processual. Vamos lá, qual foi o último ato, doutores? Qual foi o último ato? Já está até na pergunta. Ele quer saber a medida processual para questionar a sentença. Doutores, tá? Vamos lá. Respostinha linda aqui, simples. A medida. Vamos manter esse padrão de resposta, né? Para ficar bonito. A sua resposta ficar bonita e organizada. A medida processual a ser adotada para questionar sentença será o recurso de apelação. O que mais que ele quer saber? Ele só quer saber a medida. Então, vamos colocar com fundamento no artigo 593, inciso 1 do CPP. Vamos gastar um pouquinho, tá? Vamos gastar aqui, já que a gente está com tempo. Qual é o prazo da apelação? É bom para a gente já formular a nossa tese aqui completa no prazo de 5 dias. Pronto.
Tá vendo? Então, tá aí uma tese. Tá? Quando couber recurso de apelação, você já vai deixar isso aqui pronto. Então, você já não esquece mais. Tamo junto, doutores? Vamos lá, questão 7. Essa daqui eu vou ter que puxar a orelha de vocês, hein? Vou ter que puxar a orelha. Vou ter que puxar a orelha de. A da Jéssica eu não lembro, Jéssica. Mas de Regina e Marcela eu preciso puxar a orelha, tá? E eu preciso que vocês estudem aí crimes contra a honra, viu? Tá? Crimes contra a honra. Gente, vamos lá. Em uma discussão de futebol, Rubens Henrique, em comunhão de ações de exílio, chamaram o Eduardo de ladrão e estelionatário. Ladrão e estelionatário, razão pela qual Eduardo formulou queixa-crime em face de ambos. Tá? No curso da ação penal, Rubens procurou Eduardo para pedir desculpas pelos seus atos, razão pela qual Eduardo expressamente concedeu o perdão do ofendido em seu favor, sendo este prontamente aceito e, consequentemente, extinta a punibilidade de Rubens. Foi extinta a punibilidade de Rubens. Tá? Eduardo, contudo, se recusou a conceder o perdão para Henrico, pois disse que não era a primeira vez que o querelado tinha esse tipo de atitude. Vamos lá, essa é a situação. Então, eu espero que vocês tenham assistido a aula lá no segundo módulo que trata sobre extinção da punibilidade, onde eu falo do perdão do ofendido. Tá? Então, vamos lá. Qual o crime praticado em tese por Rubens Henrico? Putz, grilho, velho. Essa daqui é muito fácil. Tá? Essa daqui é muito fácil. Então, qual é o crime, pessoal? Veja só. Quando eu pego e atribuo a alguém um fato definido como crime, eu estou imputando a alguém ou estou praticando crime de calúnia. Artigo 138. Calúnia significa imputar, ou diz respeito a você imputar a alguém um fato definido como crime. Então, se eu tivesse dito o seguinte, ora, o Eduardo o Eduardo foi quem roubou o celular da Regina. Eu estou imputando, eu sei que não foi ele, mas eu estou dizendo que foi ele. Olha, quem roubou o celular da Regina foi o Eduardo. Eu estou imputando um fato específico, um fato definido como crime. Isso é calúnia. Tá? Ok? E o que é a difamação? Quando eu imputo a alguém um fato específico, é um fato, mas que não é crime. Um fato que não é crime. Fala, olha, a fulana está fazendo programa lá no CONIC. É um fato, então eu estou difamando ela. Agora, se eu falo, olha, a fulana é biscate, eu estou atingindo a honra subjetiva dela. Isso é difamação. Então, se eu estou chamando alguém de ladrão estelionatário, eu estou difamando, eu estou injuriando a pessoa, tá? Eu estou injuriando a pessoa, tá? Por quê? Porque eu estou atingindo a honra subjetiva dela. Então, se eu pego e digo para você, espalho por aí, olha, a fulana, ela está fazendo ponto em tal lugar. Isso é difamação. Tá? Agora, é um fato específico, mas fazer programa não é crime. Tá? Não é crime. Agora, se eu falo assim, olha, a fulana, ela está explorando a prostituição alheia. Tá explorando a prostituição alheia lá naquele local. Aí isso é um fato. Isso é um fato. Tá? Então, presta atenção, gente. Quando eu atribuo a alguém uma qualidade negativa, isso é crime. Tá?
Quando eu atribuo a alguém uma qualidade negativa, isso é crime. Presta atenção no que eu vou te mandar aí agora, lá. Vou te mandar. Presta atenção lá no grupo que eu vou mandar para vocês. Cadê, cadê, cadê? Cara, é muita coisa aqui. Mas, gente, cadê o negócio, velho? Só um pouquinho, pessoal, só um pouquinho que eu já vou achar aqui. Que é bom que vocês já olhem e já gravem aqui. Mandei lá no grupo, tá? Essa você não erra mais, Marcela, agora, tá? Então, pessoal, qual é o crime em tese praticado por Henrico? A. Mantendo a nossa lógica, o crime em tese praticado por Rubens e Henrico. Henrico é o quê? Ao chamarem, ao chamarem, agora sim, né? Ao chamarem Eduardo de ladrão, não, e estelionatário, é o quê? Ah, então, o crime em tese praticado por Rubens Henrique ao chamar Eduardo de ladrão estelionatário é o... Cadê, meu filho? Crime de injúria tipificado no artigo 140 do Código do CP. 140 do CP. Certo? Ah, melzinho, né? Melzinho essa questão. Essa aqui é aquela que você não pode errar, tá? A gente está falando do primeiro aqui ainda, tá? Está falando do primeiro aqui. Aí vamos lá, pessoal. Na segunda questão, que argumento poderá ser formulado pelo advogado Henrico para evitar a punição? Então, veja só. Pessoal, isso aqui é um crime de ação penal privada, não é? Nós já sabemos que isso aqui é um crime de ação penal privada. Qual é um dos princípios básicos que norteia a ação penal privada? Princípio da indivisibilidade da ação penal. Isso significa dizer o quê? Que a ação penal privada, na ação penal privada, eu não posso escolher quem que eu vou processar. Então, por exemplo, eu tenho aqui a Jéssica, a Marcela e a Regina me caluniaram, ou me injuriaram, ou me difamaram. Mas, poxa, eu tenho um carinho especial pela Regina, então, cara, eu não vou processar a Regina, não, eu vou processar só a Jéssica e a Marcela. Eu posso? Não, doutores. Por quê? Porque a ação penal privada ela é indivisível. Ou eu processo todos, ou eu não processo ninguém. Tá?
E a mesma lógica se dá em relação à renúncia e em relação ao perdão. Tá? Então, se aqui, pessoal, o Eduardo perdoou, se o Eduardo perdoou o Rubens, o perdão concedido a um dos corréus a todos aproveita. A todos aproveita. Tá? Então, quando se trata de perdão, o perdão concedido a um dos réus a todos aproveita. Então, que argumento poderá ser formulado pelo advogado de Henrico para evitar a punição? Então, vamos lá. O argumento apresentado pelo advogado de Henrico é qual, doutores? É de que o perdão do ofendido oferecido a um dos querelantes, um dos querelantes a todos aproveita nos termos do artigo 51 do CPP, tá? Artigos 51 do CPP, tá? Pode colocar como fundamento também lá no o Código Penal? Também dá, doutores, também dá, tá? Então, a todos aproveita o CPP, 51 do CPP. Querelantes. Qual é a conclusão disso? Logo, deve ser extinta a punibilidade de Henrico nos termos do artigo 107, inciso, qual que trata da extinção da punibilidade? Acho que é o inciso 5, né, do CP. Pronto. Aqui é a sua resposta. Qual que é o artigo 49 que você falou, Regina? Eu não entendi aqui. Qual é o artigo 49, please? Do CPP. O artigo 49 do CPP? Espera aí. A denúncia, cadê? A denúncia, a renúncia Não, professor, agora o senhor falando, eu consegui entender, porque o 49 fala da renúncia, né? E o 51 fala do perdão, tá certo? Eu que não prestei atenção. Exatamente. É importante que você faça essa distinção, porque você tem que identificar. A renúncia seria o quê? A renúncia seria aquele primeiro exemplo que eu dei. Eu peguei, ao invés de processar vocês três, eu poupei você e processei só a Jéssica e a Marcela. Isso significa renúncia. Então, a renúncia em relação ao direito de queixa e em relação a um dos corréus, aproveita a todos. É a mesma lógica, tá? Aí sim seria o 49. Tá certo? Fechou, entendi. Não esqueço nunca mais. Bom também. Então vamos lá, para a gente finalizar agora. Wesley, estudante, foi preso em flagrante no dia 3 de março de 2022 porque conduzia um veículo automotor que sabia ser produto pretérito de crime registrado na delegacia. Então, pronto. Doutores, ele já foi preso em flagrante porque ele estava na posse de um veículo, na posse de um objeto furtado. Na data dos fatos, ele tinha 20 anos de idade, era primário, não existia nenhum processo criminal em curso em seu desfavor, pela suposta prática de um crime de furto qualificado. Tá? Mas ele tinha um processo na folha de antecedentes dele. Tá? Ele era primário, mas tinha essa anotação na FAP dele. Diante dessa anotação na sua folha de antecedentes, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, afirmando que existia risco concreto para a ordem pública, pois o indiciado possuía outros envolvimentos com o aparato judicial. Você, como advogado indicado por Wesley, é comunicado a ocorrência da prisão em flagrante, além de tomar conhecimento da representação formulada pelo delegado. Da mesma forma, o comunicado de prisão já foi encaminhado ao Ministério Público e para o magistrado,
sendo todas as legalidades da prisão em flagrante observadas. Na audiência de custódia, o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventivo. Considerando as informações narradas, responda aos itens a seguir. Então, isso aqui, mais uma vez, doutores, envolve a questão da prisão, tá? Envolve a questão da prisão. Tá? Então, vamos lá. Qual a medida processual diferente de habeas corpus a ser adotada pela defesa técnica de Wesley? Qual, tá? Qual a medida? Gente, olha só. Doutores, para eu determinar qual a medida, qual é a pergunta que eu preciso fazer? Qual a pergunta que eu preciso fazer? Qual o último ato processual praticado? Qual o último ato processual ou ato praticado? Colocar nem processo, porque não tem processo aqui. Ato praticado e por quem? Vamos lá. Qual foi o último ato processual praticado? Qual foi o último ato praticado? Qual foi? Prisão. Na verdade, o que o juiz fez? Ele converteu o flagrante em preventivo. Esse aqui é o ato praticado. Esse aqui é o ato praticado, certo? Gente, olha só, presta atenção. Para eu poder falar em recurso, eu preciso de uma decisão ou definitiva ou interlocutória. Decisão definitiva ou interlocutória, ela só cabe dentro do processo. Eu já tenho processo? Eu já tenho processo? Olha só, tá? Agravo só cabe de decisão proferida pelo juízo da execução. Então, significa que eu tenho que ter processo, condenação e o cara está cumprindo pena. Recurso em sentido estrito, eu preciso de uma decisão interlocutória. Eu preciso de uma decisão interlocutória. Tá? De uma decisão interlocutória. Tá? Então, nessa situação, doutores, nessa situação, o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva. Qual a medida processual diferente do habeas corpus que pode ser adotada pela defesa técnica do Wesley? Pessoal, isso aqui é prisões, tá, gente? Ó, quando eu tenho uma prisão em flagrante e o juiz converte a prisão em flagrante, o que eu posso fazer? Qual a medida a ser adotada? Pedido de liberdade provisória. Pedido de liberdade provisória. Se o juiz decreta a prisão preventiva fora dos casos de flagrante, eu vou formular um pedido de revogação da prisão preventiva. Se porventura o flagrante ou qualquer outra prisão for taxativamente ilegal, eu vou entrar com pedido de relaxamento do flagrante, tá? Ou da prisão. Então, assiste às aulas, por favor, assistam às aulas sobre prisões, tá? Então, aqui, doutores, a medida processual a ser adotada pela defesa Wesley é o a medida processual a ser adotada pela defesa técnica de Wesley é o pedido de liberdade provisória.
Pô, Jair, eu posso entrar com HC? Posso, mas ele já está colocando aqui, ó, diferente do habeas corpus. Então, pessoal, recurso em sentido estrito, agravo, apelação, isso aí não tem, isso depende da existência de processo. Aqui a gente não tem processo. Tá? Então, o pedido que você vai ter que formular é um pedido de liberdade provisória. Tá? Aí a segunda pergunta. A conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo magistrado foi adequada? Tá? Foi adequada? Doutores, vamos lá. Porque conduzia um veículo automotor que sabia ser produto de crime pretérito registrado em delegacia da área em que residia. Na data, ele tinha 20 anos de idade, mas existia processo criminal. Babá, babá, beleza. Qual crime que ele cometeu, pessoal? Qual crime que ele cometeu aqui? Qual crime que ele cometeu? 180. Isso aí, Marcos. Tá? 180. Tá? Crime de receptação. 180. Qual é a pena do crime de receptação? Qual é a pena do crime de receptação? 1 a 5? Vai. Então, meu código está diferente aqui, porque na minha pena aqui, adquirir, responder, transportar, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, qual é a pena aqui, doutores, para o crime de receptação? 1 a 4. Tá? 1 a 4. Certo? Agora, olha para mim o que diz o artigo 313, inciso 1 do Código Penal. Do Código de Processo Penal, perdão. Tá? O que diz o artigo 313, inciso 1 do Código de Processo Penal? O que diz lá o 313? Será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Superior a 4 anos. Então, eu pergunto para você, o juiz, ele poderia, nesse caso aqui, sendo o réu primário, doutores, ele poderia ter decretado a prisão preventiva dele ou não? Cabe prisão preventiva num caso, num crime doloso em que a pena seja de até 4 anos? Não. Tá? Não cabe. Então, como é que você colocaria a resposta? Então, quando fala em prisão preventiva, gente, vocês necessariamente precisam ir lá olhar o 310 para frente. Tá? Então a resposta da A não seria que o relaxamento da prisão? Seria possível também? Tecnicamente seria possível? Tá? Tecnicamente sim seria possível. Tá? Mas aqui ele pegou e converteu o flagrante em prisão preventiva. Ele converteu o flagrante em prisão preventiva. Da conversão, tá? da conversão, como eu tenho uma decisão judicial de conversão do flagrante em prisão preventiva, você tem que entrar com pedido de liberdade provisória. Tá? Mas, na prática, isso seria possível, Marco? Seria possível. Tá? Seria possível. Na verdade, nessa situação, o mais fácil, na prática, seria você entrar com HC. Tá? Seria a situação mais simples. Professor, Oi. os tribunais eles têm criado muitos vícios. A resposta padrão, decisão padrão aqui do Tribunal de Justiça, principalmente juiz de primeiro piso, passada essa fase aí da conversão do juiz, você pedir liberdade provisória, ele fala que ele não vai mudar a decisão de juiz de mesmo peso. Não, E mas pode falar. E a outra dúvida minha, o relaxamento de prisão, ele pode ser
pedido, arguído a qualquer momento? A qualquer momento, em se tratando, isso teoricamente, tá, o Marco? Teoricamente seria possível, tá? Mas não é recomendado você trabalhar com essa ideia de relaxamento, tá? A ideia básica é você trabalhar com uma ideia de relaxamento quando você vai fazer esse pedido direto para o juiz, quando ele ainda não apreciou o caso. Então, seria naquelas hipóteses que ainda não foi realizada a audiência de custódia, tá? Preliminarmente. Então, quando o juiz ainda não Professor, avaliou. Então, veja só, quando se trata do pedido de liberdade provisória, você faz esse pedido direto para o juiz. Direto para o juiz. O pedido de liberdade provisória é para o juiz. Tá? Aí, por que é possível você reverter? Porque, normalmente, quem avalia, quem realiza audiência de custódia, é o juiz plantonista. Tá? Audiência de custódia, pelo menos aqui no Distrito Federal, quem realiza audiência de custódia é plantonista. Então, por exemplo, o juiz da audiência de custódia converteu o flagrante em preventiva em relação a um crime de tráfico. O pedido de liberdade provisória já vai ser realizado junto ao juiz da vara de entorpecentes. Então, é possível você promover essa reversão. Agora, se o juiz ele negar o pedido de liberdade provisória, aí sim você entraria com o recurso em sentido estrito. Ah, entendi. Tá? Belo Horizonte tem professor, vara. Belo Horizonte tem a vara específica para Para especializada também. flagrante. Então, Flagrante, central de flagrante. então, geralmente essa avaliação é feita por juiz diferente, então por isso que dá para fazer. Tá? Entendi. Aí, gente, olha só, só uma dúvida. pode falar. Então, no caso, para fixar na minha memória, no caso, é porque eu coloquei também relaxamento de prisão. Ou seja, eu estou captando a mensagem de que se já tiver passado pelo juiz e o juiz fizer essa mudança, eu já não posso mais pensar em relaxamento. Tenho que pensar em liberdade provisória. Pedir de liberdade provisória. Tá? É isso? Liberdade provisória. É a melhor forma de você fazer essa associação, tá, Regina? Ok? Uhum. Muito bem. Entendi. Aí, a conversão do flagrante Fechou. em preventiva pelo magistrado foi adequada? A conversão não foi adequada, a conversão do flagrante do flagrante não foi adequada, pois não preenche os requisitos do artigo 313 do CPP, pois uma vez que o crime praticado pelo agente tem pena máxima, não tem pena máxima superior a 4 anos. Além disso, dá para colocar aqui, além disso, o acusado é réu primário, tá? Réu não é considerado. Além disso, o acusado não é reincidente na prática de crime doloso. Ok? Beleza, pessoal? Então, isso aqui ficou entendido? Então, gente, olha só. Pode colocar a súmula 444 também, não tem problema, tá? Então, pessoal, qual é a ideia aqui? A ideia dessa nossa reunião de hoje é fazer com que você desenvolva o raciocínio e como é que você tem que desenvolver as respostas, tá?
Como é que você faz para encontrar as respostas? Você percebe que a grande parte delas está no código, é só você já deixar o seu código organizado e, sobretudo, você já ir montando o seu banco de teses. Então, olha só, nesse simulado aqui de hoje, você já conseguiu montar um monte de tese a respeito da resolução dessas questões. E eu espero que vocês, então, tenham entendido a mensagem nesse sentido, de que não tem muito o que inovar no direito penal, não tem muito o que inovar no processo penal. Então, as teses, elas se repetem nesse sentido. Ok, doutores? Então, vou encerrar aqui a gravação, tá?